Vamos então saber o que Carlos Ferreira nos traz hoje. Tudo bem, Ferreirinha? Bom dia. Priscila, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia a todo mundo. Bom, nós estamos vivendo aqui a semana de abertura do campeonato estadual. Então é uma semana pródiga de muitas novidades, algumas boas, outras nem tanto. Por exemplo, há uma preocupação no ar com o Independente de Tucuruí e a sua luta na justiça para impedir que o campeonato comece no final de semana até que seja julgado o seu recurso, que é do ano passado, contra a Tuna e contra o Capitão Poço, que o Independente alegou que haveria jogadores irregulares, e assim o Independente tentou evitar o rebaixamento. A Justiça Desportiva decidiu que os atletas estavam legais, e aí o Independente foi confirmado rebaixado. O Independente quer o novo julgamento, está nessa batalha, e isso gera uma apreensão que é muito natural, né? Mas o fato de hoje é que o campeonato começa no próximo sábado e vai ser aberto com o jogo Remo e Bragantino, 4 da tarde, estádio Mangueirão. Remo, que tem não apenas o Pikachu. Pikachu é dos que jogaram no Paysandu, de um jogador que marcou época no Paysandu, se consolidou como ídolo do Paysandu e agora é jogador do Remo, dominou as atenções. Mas, além dele, o Remo tem um outro jogador que deu sua contribuição no Papão da Curuzu. Estou falando de Thalisson, zagueiro. Em 2025, o azul era celeste. Agora o tom mudou. É mais escuro, é azul marinho. Thalisson, ex-Paysandu, vai defender o Remo nessa temporada. O zagueiro de 24 anos chega por empréstimo ao Baenão. Thalisson tem contrato com Curitiba até o fim de 2027, com multa rescisória de 60 milhões de euros. Só que, mais uma vez, ele decidiu atuar longe do Couto Pereira. Parece uma decisão difícil, não é mesmo? Bom, ele explica melhor. Estava aqui na cidade, já estava adaptado. Voltei para o Curitiba, conversei lá, vi que não ia ter muitas sequências. O clube do Remo entrou em contato com meus agentes. Gostei muito da oportunidade de estar aqui no clube e eu aceitei esse desafio. E Thalisson chega bem recomendado pelo gerente de futebol do clube. Cadu Furtado esteve no Curitiba em 2024 e conhece bastante o jovem zagueiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o atleta, de conhecer ali do dia a dia, das características profissionais e também pessoais. E eu tenho essas informações por ter vivenciado com ele durante toda a temporada de 2024 no Curitiba. Trouxe essas informações, trouxe em pauta todas as informações que eu tinha e também que eu busquei depois de ter saído do Curitiba, e ele também. E repassei todas essas informações, como é da minha função, poder repassar o máximo de informações para a gente poder sempre tentar exaurir todas essas situações. Thalisson vai ter que trabalhar muito na disputa por posição. Ao todo são 7 zagueiros no elenco azulino. É uma briga saudável, assim, que se fala pela posição, joga 2, porém, quando entrar é dar o melhor. Bom, pode parecer bastante gente para 2 vagas de titular. Só que se levar em consideração a quantidade de competições que o Remo terá em 2026, tem espaço para todos. Serão 4 campeonatos durante todo o ano. Em algum momento o Leão vai estar disputando 3 simultaneamente. O Remo vai disputar vários campeonatos esse ano e, como eu disse, seja na Série A, na Copa Norte, Copa do Brasil, no próprio Paraense, está à disposição para ajudar, seja 5 minutos ou os 90. Bom, a reportagem destacou 7 zagueiros no Remo para 2 vagas. Ok, dentro do sistema em que o Remo jogou contra o Águia foi isso mesmo. Mas nas ideias do técnico Juan Carlos Osório, o time deverá ter 3 zagueiros. Tanto que na pré-temporada ele treinou o time com 3 zagueiros. E acabou lançando o Remo com 2 porque não pôde contar com o Kaique. Por que o Kaique seria tão importante para o Remo ter 2 e não 3 zagueiros no jogo contra o Águia? Por ser um zagueiro rápido, o Remo, no sistema de jogo que está sendo elaborado, que está sendo trabalhado pelo técnico Juan Carlos Osório, não apenas joga com 3 zagueiros, mas joga com bloco avançado.
O que é o bloco avançado? É o time posicionado da intermediária defensiva para frente, ou até do meio do campo para frente. Então, é um time que joga com os seus 10 homens projetados. Para jogar assim, precisa ter zagueiros rápidos, com capacidade de recuperação. O Thalisson é um jogador com essa característica, um zagueiro que tem velocidade, que tem passadas largas, que tem potencial de recuperação, como também é o caso do Kaique. São 2 jogadores fundamentais para o sistema de jogo de 3 zagueiros da equipe do Clube do Remo. Espaço vai haver, não só pelo excesso de competições, de excesso de jogos, principalmente até o final de março, mas também pela questão tática, pelas opções táticas do técnico Juan Carlos Osório. Então, é uma contratação muito pertinente. E a reportagem também destacou aí, Priscila, que o Thalisson é jogador vinculado ao Coritiba com multa rescisória de 60 milhões de dólares. Você vê a preciosidade dele como produto para o clube, né? O Kaique, que é jogador do Fluminense emprestado ao Remo, tem multa rescisória de 50 milhões de dólares. São jogadores jovens, visados pelo mercado internacional, e esses clubes têm essa visão, né? Projetam lá em cima para ter um poder de barganha numa possibilidade de transferência internacional. E o Remo tem esses 2 atletas muito promissores, Thalisson e Kaique, além de todos os outros zagueiros do elenco, Marlon, o Klaus, enfim, o que o técnico dispõe. Léo Andrade, que estreou contra o Águia, deixando boa impressão, jogador de trânsito internacional e também é um zagueiro com capacidade de recuperação dentro do perfil visado pelo técnico Juan Carlos Osório. O torcedor está aí nessa expectativa com as contratações e agora o que podem fazer em campo pelo Remo na Série A. Pois é, e aquela informação que eu dei ontem sobre Vitor Bueno, agora é só uma questão de ser oficializada pelo Remo, mas pelo que apuramos, o jogador de fato está chegando para o Remo provavelmente na sexta-feira ou no sábado, e é um jogador que deve se encaixar muito bem na equipe do Clube do Remo. Está vindo do Japão, é um meia atacante que deve completar uma dupla muito boa com o argentino, que também, esse já chegou e que também é muito promissor para o Remo, que é o Rafael Monte. O Rafael Monte é um jogador de muita força física e que funciona muito bem como pivô. Quando ele funcionar como pivô é quando o atacante, em determinadas situações, joga de costas para a zaga, fazendo o que a gente chama de parede, preparando a bola para quem está chegando para finalizar. O Vitor Bueno é esse meia que chega para finalizar, então a tendência é que ele se encaixe bem ali numa dupla de frente com o Rafael Monte. É pelo menos o que o Remo projeta. Do Remo, vamos falar do Paysandu agora. Quando a gente fala do Paysandu, dá um destaque especial para os garotos que estão subindo das categorias de base para o elenco profissional, que estão encaixados no elenco profissional. E esse é o caso do zagueiro Yarley, que tem esse nome numa homenagem da família ao ídolo do Paysandu, Yarley, lá do começo dos anos 2000. Então, Yarley, uma dessas crias da base bicolor, está buscando o espaço dele no elenco profissional, muito determinado a fazer bonito, quem sabe inspirado e chegando próximo do que foi o seu xará, ídolo do Papão. Antes de eu nascer, meu tio já vinha falando com meu pai que ia botar o nome de Yarley, aí meu pai colocou o meu nome de Yarley, aí depois ele veio me falar que o Yarley foi um grande jogador aqui no Paysandu e fiquei muito feliz pelo nome e espero alcançar coisas grandes igual o Yarley alcançou aqui no Paysandu. O Júnior está dando muita oportunidade para a gente da base. Esse ano eu quero me manter aqui focado, firme para poder jogar desse ano. E a oportunidade do Júnior é gratificante para a gente, que a gente sabe que a gente tem que manter o foco antes de entrar do jogo. E se Deus quiser, a gente vai fazer um excelente ano aqui e alcançar coisas grandes pela frente aí. Tal como em 2012, o aperto financeiro faz o Paysandu abrir espaço para atletas da base. Lá em 2012, entre as revelações, os jogadores que deram certo, está o Iago Pikachu. Dessa vez,
Um time inteiro subiu da base para o elenco profissional, o Yarley é um deles, e o Paysandu faz um trabalho específico para esses atletas que, afinal de contas, precisam de uma adaptação para outra realidade, que é o futebol profissional. E o setor de fisiologia do Paysandu está muito atento na preparação específica desses atletas. Trabalho bem diferente do que eles tiveram na base, né? Tanto em relação à carga de treinamento, quanto em relação à cobrança mesmo, né? Na base, é claro que tem uma carga legal de treino, mas quando você começa a trabalhar em campos melhores, começa a trabalhar com outros profissionais junto com eles que dão mais dinâmica ao trabalho do campo, é claro que você vai impor mais intensidade no treinamento, né? Assim como a cobrança, ela vai te cobrar isso, né? A cobrança ela vai te pedir que você aumente a intensidade nos treinamentos. Então, no início eles tiveram um pouquinho de dificuldade ali, mas aos poucos eles vão se adaptando também, assim como os demais. Pois é, e são etapas, né? Há agora a fase básica de preparação dos atletas e de adaptação dos atletas ao nível de esforço, ao nível de intensidade nos treinamentos, aí virão os jogos. Aí o desafio passa a ser não só físico, mas também técnico e principalmente emocional, porque vai haver toda uma pressão em cima dos meninos e normalmente um garoto como esse, quando comete um erro, o mundo desaba. É preciso ter paciência, compreensão, tolerância, para que eles ganhem autoconfiança no desenvolver do trabalho. É uma construção, a parte física do atleta é uma construção. Então, o atleta sai da base, vai para o profissional, normalmente isso demanda um tempo até que ele atinja o mesmo lastro dos demais e consigam desenvolver normalmente. Mas vão levar uma vantagem, pelo menos nas primeiras rodadas do campeonato. Por quê? Porque os outros atletas, os profissionais que já estavam no clube, que foram contratados, estão numa pré-temporada, ou seja, recomeçando depois de uma interrupção pelas férias. Os garotos da base, eles estão numa continuidade. O que é pré-temporada para os outros, para eles é um período de aprimoramento. Então, eles devem chegar, como a gente costuma dizer, na ponta dos cascos ou voando no começo do campeonato e levar essa vantagem física para se estabelecer, para conquistar espaço, para conquistar a confiança da torcida. É como a tendência é que funcione assim e até contando com a torcida de todos nós, né, para que tenham êxito e consigam desenvolver a carreira profissional, realizar os seus sonhos. Sem dúvida, e grande expectativa das famílias, que sempre têm essa entrega, esse apoio, esse incentivo para esses jogadores. Por tudo que eles representam de esperança. Desde muito pequenos existe esse incentivo. Exatamente, então que assim seja. Paysandu contra o São Raimundo. Vai ser domingo, jogo marcado para 5 da tarde. Seria às 4, mudou para 5 da tarde no estádio da Curuzu. Ainda hoje aqui no Bom Dia eu vou falar da rodada, de toda a rodada do campeonato e um pouco mais sobre aquela questão, aquela preocupação que eu manifestei lá no início da questão de tapetão, aí, da briga do Independente, para o campeonato não começar. Vejamos o que a gente tem de informação mais atualizada a respeito. Não paramos por aqui. Não, porque agora, olha... Desfile dos amadores começando com Falcão Master, que é de Benevides. E já avançando com o Corote FC, bairro do Jurunas, capital. Família Sempre Juntos, Ananindeua. Família Nascimento, Curuçambá, Ananindeua. Guerreiro Futebol Xópia do Acará. Morro FC, APU Castanhal. Laranja Mecânica, da Aclep, Ananindeua. Pernas de Pau. Com certeza tem vaga reservada nesse time para mim. Pernas de Pau, de Cabetá. E Amigos de Limoeiro, juntos na mesma foto. Hora do Remo, do bairro Santa Rosa, Abaetetuba. Quem vem agora, depois do Remo de Abaetetuba? Verdão,
da ACLEP, das competições internas da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará, lá em Ananindeua. Fechamos o primeiro tempo das fotos dos amadores e já vamos para os gols. Vamos sim. Vamos movimentar a rede, começando aqui pelo futsal. Heitor, do Paysandu, repá do Campeonato Paraense de Futsal, está aí ele deixando a marca no tiro cruzado, bola no ângulo, bola na rede. Esse é o Heitor do Paysandu. E o que faz o Gustavo? Olha que abuso, Priscila. Bom, esse vai concorrer para o final do ano. Não tem a menor dúvida. De letra, ele faz a finalização, encobre o goleiro, faz um Será golaço. que ele acreditou? Acho que ele fez a graça. Bola de terça. Volta um pouquinho aí, só para a gente identificar o Gustavo, que é lá de Barcarena. É isso, né? E além do que, é um gol fabuloso. É um gol fabuloso. Bola de terça, Vila dos Cabanos, Barcarena, golão do Gustavo. Opa! Aí foi precisão e uma dose de sorte também para dar certo, que não é simples, né? Grande gol. Antony, do Vilinha, capital. Cobrança de falta, bola na parede, ali na rede, é paredão. Aí o golão do Antony, do Vilinha, Belém. Avançamos agora para mostrar o gol do Juan Diego, que é da SMAC, Ananindeua. Voltamos para a quadra. Está aí o gol do Juan Diego. No gramado, Caio, equipe mais dos Correios, Belém. O tiro e o gol do Caio, da equipe mais. Adriano, é do Arsenal, lá de Igarapeaçu. Cenário muito bonito, né? Cenário verde ali para lá de Ecológico. É bem característico, né? Esse gol aí é do Adelino, da seleção de São Sebastião da Boa Vista, na Copa do Marajó, com muita festa, invasão de campo para comemorar. Coisa bem interior, bem raiz. Gol do Adelino para a seleção de São Sebastião da Boa Vista. E essa figura inspiradora, o Bel, 74 anos, ainda jogando seu futebol pelo Arsenal lá de Igarapeaçu, olha só. Estilo Romário, só esperando. Toque de primeira, bola para a rede, aos 74. O Emmanuel é do Tigres de Cristo, Parauapebas, está ele deixando a marca, bola cruzada, e esse complemento de primeira, de voleio, meia bicicleta, como diz aqui a Priscila, o gol do Emmanuel, Tigres de Cristo, lá de Parauapebas. Agora eu tenho um desafio aqui para a nossa apresentadora. Fiz ontem ao João Jadson. Aí o João não acertou. Vamos ver se a Priscila acerta hoje. O que me aguarda? O que aguarda a Priscila? Vamos voltar para a tela. Bom, o futebol está rolando lá na Escolinha Donos da Bola, é Ananindeua. Aí sai o tiro. Nesse momento a gente congela a imagem e a Priscila vai dizer, foi gol? Essa bola foi para fora? Ou defesa da goleira era uma garota? Ou nenhuma dessas respostas, eu vou nascer. Priscila? Tenho certeza que a goleira defendeu. Será? Bom, essa resposta, façam vocês as apostas em casa, essa resposta vem no meu retorno aqui no próximo bloco do Volte, esporte. Carlos Ferreira, daqui a pouco a gente conversa mais. Tá fechado, valeu, tchau, gente. Até já. Carlos Ferreira está de volta para você que acompanha o Bom Dia Pará e já vamos direto, Bom dia novamente todo mundo, vamos para a tela. Olha aí as bitotetes. 40 horas, a Ananindeua abrindo o segundo tempo do desfile dos amadores. Olha o Beira Rio, que é de São Francisco, bairro São Francisco, município de Barcarena. Inteirão. O inteirão é uma expressão bem nossa, né? Quando está tudo em dia, está inteirão, Icuí, Guajará, Ananindeua. Craques da Fé, Vila Cafezal, Magalhães Barata. Patrimônio FC, Murinhim, Benevides. Porrua FC é de Bragança. Vila Canindé, município de Bragança. São José, time Quarentão de Curuçá. Confraternização dos Vovôs Peladeiros do Bancrévia. Olha aí, haja vovô na história. Município de Ananindeua. Fechamos? Maravilha. Agora,
É a hora Da verdade. da verdade, exatamente, a hora da verdade. Porque é o seguinte, eu lancei o desafio há pouco para a Priscila num lance do futebol da escolinha lá de Ananindeua, a escolinha Donos da Bola, e coloquei as alternativas para o desfecho desse lance. Então vamos lá. Bola rolada de pé em pé, daí sai a finalização. Aí eu perguntei, foi gol? Foi bola para fora? Foi defesa da goleira? Ou nenhuma das respostas? Você respondeu? C. Defesa da goleira. Então vamos ao lance completo, para ver se a Priscila acertou. Acertou. Eu sou Ferreira, eu sou boa nisso, hein? Acertei o placar do final do ano passado, com o melhor gol. Tássia Maria. E agora, a goleira jamais decepcionaria. Tássia Maria, está aí a goleira Tássia Maria, parabéns, Tássia, que defesa. Então pronto, tá aí o desfecho do lance. Amanhã tem mais desafio aqui no nosso futebol amador do Bom Dia Pará. Maravilha. Priscila, vamos para a tabela, né? Tabela do Parazão. A primeira rodada está programada para o final de semana. Tem aquela questão lá do Independente ainda brigando na justiça para adiar esse começo do Parazão, mas a Federação Paraense diz o seguinte, a liminar que chegou trata de um novo julgamento, mas ela não traz nada que seja impeditivo para o campeonato começar. Então a federação entende que tem sinal verde, que o campeonato começa sim no próximo sábado. Aí eu tenho a tabela aqui e eu vou atualizar porque nós tivemos duas mudanças nessa tabela da primeira rodada do campeonato. Remo e Bragantino, tabela original. Por quê? Porque o jogo vai ser sábado, 4 da tarde, estádio Mangueirão. Águia e Santa Rosa, que já teve mudança. Esse jogo seria no sábado e passou para o domingo. Então, todos os jogos serão no período da tarde. Então, Águia e Santa Rosa, que seria sábado à tarde, passou para o domingo à tarde. Também domingo à tarde. Cametá e Castanhal, lá em Cametá. Paysandu e São Raimundo, em Belém. Esse jogo do Paysandu teve mudança de horário. Seria às 4, mudou para 5 da tarde. Na terça-feira, São Francisco recebendo o Capitão Poço. E na quarta-feira, o Amazônia recebendo a Tuna Luso Brasileira. É assim que começa o campeonato estadual, com a programação definida para começar, para ter a largada no sábado e o fechamento da rodada na quarta-feira. Lembrando que quarta-feira nós teremos o fechamento da primeira rodada do campeonato estadual e também a estreia do Remo no Campeonato Brasileiro da Série A em Salvador contra o Vitória nessa temporada que é tão pródiga, né? Que vai trazer emoções mil, porque nós vamos ter o Remo disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, que já começa em janeiro, normalmente começava lá por volta de abril, então vem a mudança de calendário, a competição começa no final de janeiro, vai até o início de dezembro, e o Remo está lá representando o futebol paraense. Vem aí a Copa Norte, que é uma fase classificatória para a Copa Verde. Vem aí a Copa do Brasil, vem aí a Série C para o Paysandu, vem a Série D para a Águia, para a Tuna Luso Brasileira. E o campeonato estadual, portanto, é riquíssima essa temporada. Você vê o Remo aí em plena preparação para essa temporada que é extremamente desafiadora para o Leão Azul, principalmente os primeiros meses, porque o Remo vai ter, ao mesmo tempo, jogos do Campeonato Paraense, do Campeonato Brasileiro e daqui a pouco da Copa Norte e da Copa do Brasil, mas Copa do Brasil, como o Remo já entra na quinta fase, então isso deu uma aliviada. Já vai ocorrer depois do acúmulo aqui de Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro e Copa Norte. O Paysandu vai ter agora o Campeonato Estadual, a Copa Norte, a Copa do Brasil e depois, em abril, a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Paysandu, para este ano, traz um investimento que é bem modesto e espaço para a rapaziada da base. Como nós já destacamos aqui, o Paysandu desenvolveu ou está desenvolvendo um programa específico para os atletas que subiram da base, para que eles ganhem lastro físico
e todo um suporte também emocional. E nesse aspecto, os jogadores mais experientes vão ser os pilares dos garotos ali para dar esse suporte. Eles vão conviver com muita pressão, com muita cobrança, mas estão diante de uma oportunidade singular e muito determinados a vencer esse primeiro momento da carreira, conquistar espaço e, enfim, realizar os seus sonhos no futebol. Essa missão começa domingo, 5 da tarde, na Curuzu, contra o São Raimundo. Que o torcedor prepare o coração. Obrigada, Carlos Ferreira. Valeu. Uma ótima quarta-feira para você. Para você também aí de casa que nos acompanhou nessa edição do Bom Dia Pará, uma excelente quarta. Continue bem informado durante a nossa programação. Até amanhã.